Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega aí com um corte com muita informação do nosso Verdão para esse confronto de logo mais. Primeiro com o Globo Esporte, na sequência a gente chega aí com o G4 Band Esporte com o Paulo Massini, trazendo sim a provável escalação do nosso Verdão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Bora pro outro lado do clássico, falar do Parmeira. Inclusive foi contra o Santos há 10 anos atrás, vencendo a Copa do Brasil, que a coisa começou a mudar. O Palmeiras saiu de uma desgraça e começou essa época vencedora. A gente preparou uma matéria pra falar disso pra vocês. Até sorri, né, irmão? Sabe aquelas entrevistas de emprego? Quando o recrutador olha no fundo dos seus olhos e lança a pergunta: como você se imagina daqui a 10 anos? Eu queria ser um mosquitinho na sala para ouvir a resposta do Palmeiras de 2015. Tá faltando gol, raça não. Será mesmo que o clube imaginou tudo isso? O clube vinha de anos turbulentos, com problemas financeiros e de gestão. Em campo, queda à Série B em 2012, acesso com título em 2013 e uma quase queda de novo em 2014. Um novo rebaixamento em 2014 e com certeza a gente não teria o título de 2015, o título de 2016, né? O processo ficaria todo atrapalhado e provavelmente a gente recuaria alguns anos, né? O novo patrocinador Master. Em 2015 entrou dinheiro no cofre, rolou uma reformulação no elenco. Depois de perder a final do Paulistão contra o Santos na Vila Belmiro naquele ano, o Palmeiras reencontrou o Peixão na decisão da Copa do Brasil, mas dessa vez na sua casa. Título na mão e o começo dessa década de ouro. Eu era, acho que, um dos únicos que estava em 2013, em 2014, 2015 e migrei para 16, 17, 18, até 19. Um goleiro decidir um título batendo pênalti também é outro simbolismo, mas longe de mim ser qualquer protagonista em virada de chave. É por tudo isso que o clássico contra o Santos é tão simbólico. O Palmeiras tem uma larga vantagem nos confrontos dessa década. Hoje à noite não é exatamente uma final de campeonato, mas está valendo o título. É jogo a jogo e nós temos muitas possibilidades e muita ambição nesta competição. Líder do Campeonato Brasileiro! Impressionante essa virada de chave em 10 anos, né, Show? Impressionante, hein? Quanta história, né? Nos últimos 5 anos, por exemplo, o Palmeiras nas cabeças dos principais campeonatos. Impressionante. E hoje, muito favorito? Dá demais. Demais, assim. Eu tô preocupado com meu pai, que é santista. Tô Ladeira pro ele. Santos. É subida, pai. E de costa ainda, hein? Muito bem. Palmeiras, aliás, São Paulo 2, Flamengo 2. O Flamengo faz um ponto. O Palmeiras começa a quinta-feira ainda na liderança. E essa liderança pode aumentar ainda hoje, porque o time enfrenta o Santos na Vila, o Santos desesperado. Da Vila não, no Allianz, o Santos desesperado e o Palmeiras muito forte em casa, ganhando de todo mundo. Um momento ótimo. Vamos ouvir o Bruno Fux falando sobre manter a liderança e o duelo contra o Santos, que briga pelo Z4, como eu falei. Obviamente que nesse momento é muito importante estar na liderança, né? A gente tinha uma meta desde o começo do campeonato que nas últimas 10 rodadas era estar brigando pelo título. É o que a gente está fazendo e muito importante estar na liderança da competição, né? Quando chega essa parte da competição é muito complicado, enfrentar as equipes que estão ali embaixo também lutando pelo rebaixamento, eles têm que tirar tudo deles, é uma situação complicada e a gente também estamos vivendo o oposto, né? E a gente também vai dar o nosso máximo aí possível para pontuar, fazer os 3 pontos e seguir na liderança da competição. Massa, vamos lá. Talvez o mais otimista dos palmeirenses não imaginasse que esse cenário estaria chegando no dia do jogo contra o Santos. Olha, entramos antes do jogo começar, estamos na liderança. A gente pode perder o jogo, claro, mas se a gente ganhar, vamos entrar aí na reta finalíssima com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais, se tudo correr bem. Faz diferença. Faz diferença porque aí você fica com uma rodada a menos. Não é? Para o Palmeiras vai faltar uma a menos do que vai faltar para o Flamengo. E mais do que isso, a vitória hoje, ela é
ela tem uma importância que vai além dos 3 pontos e da diferença que aumenta um pouquinho. É exatamente essa sensação que vai passar para o adversário de que, cara, se continuar nessa toada, não vai dar. Que eu senti um pouco ontem na fala do Felipe Luiz e no vestiário do Flamengo, entendeu? Então, este é um jogo chave. É difícil dizer, né? São 38 rodadas. Qual é o jogo mais importante? Talvez o último. Se precisar de um empate, você entra lá, joga contra o Grêmio, empata e acabou, ganhou o campeonato. Mas este jogo, ele tem um componente que vai além, a meu ver, dos 3 pontos e das 4 linhas. Que é dizer ao mercado, como gosta de dizer o Arnaldo, aos players, que vai ser mais difícil do que se imaginava. Lembrando que o Flamengo se comportou muito bem, não tinha nenhuma preocupação com a arbitragem. Abate Abel era o melhor árbitro da história do futebol brasileiro. Tanto é verdade que o Flamengo tem como time da Série A o que o Abate Abel mais jogos apitou, até que chega o jogo contra o Bahia. Ali a coisa desanda de vez, né? E depois vem a história da Libra, né? Da Libra, né? A questão Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo, eu estou dizendo faz um tempo já, se você pegar um recorte aí de 10, 12 jogos, o Flamengo não está conseguindo manter consistência. O Palmeiras também perde jogos nesse período, perde, mas o número de vitórias é muito grande. A recuperação muito mais rápida. Exatamente. Então, o jogo hoje, ele vale um pouco mais do que está colocado 3 pontos, uma vantagem, uma vitória. Para mim, esse é um jogo chave para você também colocar para o adversário que, ó, tá complicado. Porque se o Palmeiras empata, o Flamengo renova o ânimo. Sim. O Palmeiras perde mais ainda. Sim. Mas se o Palmeiras ganha, cara, o treino de amanhã, ele vai ter que ser, olha, vai ter que ter muita conversa do Felipe Luiz para não perder o foco, vai ter que ter um trabalho mental muito forte, jogadores experientes vão ter que entrar em cena, né, para poder liderar os jogadores do Flamengo, né, mesmo tendo um adversário, na minha visão, mais acessível no fim de semana que o Palmeiras, que o Mirassol lá não perdeu de ninguém. Esse é outro jogo, esses dois jogos são fundamentais, porque eu imagino que o Palmeiras vai perder pontos para o Santos na Vila. Porque na questão não é nem diferença entre os times, é desespero, é time focado. O Santos na Vila é clássico, entende? Então, acho que esses hoje, fundamentalmente, e contra o Mirassol. Olha, Vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã, exato. É isso. Entendeu? É isso aí. Olha, se tem uma coisa que é raro nesse Palmeiras do Abel, é nessas horas que ele precisa fazer alguma coisa, ele não fazer. É muito raro. Né? Então hoje o que ele precisa fazer? Ele precisa ganhar. Sim, precisa sim. Se ele ganhar, ele fica numa situação muito boa. São raras as vezes em que ele não fez isso, né? Até por uma questão mental e tal. Eu acho que hoje é o time mais, até pelo método de trabalho do mesmo cara de 5 anos, é o time mais decifrável que a gente tem, né, no futebol brasileiro. Então, uma das questões que nenhum outro tem, a capacidade de se regenerar rapidamente. E o Palmeiras não tomou só uma bordoada, ele tomou 2 na mesma semana, em 4 dias, né? Ele perdeu o confronto direto com o Flamengo e perdeu de 3 da LDU. Mas o Palmeiras não esmoreceu, né? Antes de reverter com a LDU, ele não abriu mão do brasileiro. Ele ficou com aquele jogo com o Cruzeiro, né? E que poderia ser mais complicado se o Palmeiras perdesse. E aí colocaria o Cruzeiro de fato, e por pouco não perdeu. Né? Mas aquela foi uma demonstração de força. E o Abel ali, acho que o Palmeiras e os jogadores entenderam que empatar era uma ótima alternativa. O Palmeiras não podia perder aquele jogo, né? Que era o pós-LDU, entre a volta da LDU. E para mim, o Campeonato Brasileiro se decide naquele final de semana, na minha impressão. Na estratégia dos dois entre os jogos da Libertadores. Só que o Palmeiras estava mais machucado que o Flamengo, concordo?
O Flamengo vinha da terceira vitória seguida. Recuperado da data FIFA. O Flamengo jogou em E casa. aí acho que vai muito da experiência do clube, do treinador, das questões todas da instituição com as competições, né? E de lá para cá, com estratégia. E aí, acho que aí o Felipe pressionado começa a errar mais, o Flamengo começa a errar mais, o Palmeiras com foco começa a acertar mais. Claro que a virada sobre a LDU descompensa toda a balança, ainda mais. Mas se você reparar, no final de semana seguinte à classificação da Libertadores, dos dois, a estratégia do Palmeiras foi de novo melhor que a do Flamengo. O Abel... eu vou o time reserva inteiro lá em Caxias, dane-se. Porque desta forma, em algumas partidas, arriscando tudo, você pode ganhar e ganhar jogadores. O Felipe não arriscou, ele perdeu e perdeu jogadores. Perdeu o jogo e jogadores, né? Então, o Bruno Rodrigues, o fulano, o cara lá, o Emi Martins, os fulano lá, o Kelvin voltou, o Kelvin estava queimado, o outro lá, o Felipe Luiz, ele não ganhou o Juninho, ele não ganhou o fulano, não ganhou o Michael, não ganhou, ele só desgastou os titulares e perdeu o jogo em Fortaleza. Para mim é muito difícil a reversão a partir disso aí. Hoje, o cenário óbvio é a vitória. E o Mancini está projetando certo. Ele está projetando a vitória hoje, mas com uma armadilha, um clássico. A responsabilidade está toda no Palmeiras, o Santos desesperado. Ele está projetando o fim de semana dificílio com o Mirassol e está projetando a Vila difícil. E mesmo assim, o Palmeiras manteria, em tese, a vantagem, com o Flamengo tendo 2 jogos obrigatórios pela frente, né? O Flamengo tem Santos e Sport sem poder escorregar. E o Palmeiras tem agora uma confiança, e tem mais jogadores para utilizar, para revezar, para trocar. Que time o Palmeiras vai escalar na data FIFA? Vai ser um time bom. Vai ser um time confiante. Os caras recuperaram força, os reservas recuperaram força. O Jeff Té pode jogar, o Kelvin pode jogar, o Bruno Rodrigues pode jogar, Bruno Rodrigues pode jogar, qualquer um pode jogar. No Flamengo ninguém pode jogar mais. O Alan não vai ser convocado, o Veiga não vai ser convocado, o Andreas não foi. Outro cara recuperado, o Veiga. O Andreas não foi, o Felipe Anderson também não. Não é que é um desespero total. Maurício também não. Então você começa a pensar num time bom. Gente, olha, eu tenho 58 anos de idade e de Parque Antártica desde os 7. Tá? Eu não estava no Allianz, eu estive no Allianz em vários momentos, os mais difíceis. Tem o que aconteceu na final da Copa do Brasil contra o Santos, que ali foi uma coisa, aquela catarse fora do campo. E se bobear, tinha sei lá quantas mil pessoas fora do Allianz Parque. O que aconteceu quinta-feira no Allianz Parque não é normal. Veja, o Allianz tem a gente falou aqui várias vezes de divisão, torcida, os caras, né, uma parte xingou a Abel, outra parte aplaudiu. Tem uma parte do estádio que são as cadeiras cativas, né, que é o ingresso super mais caro. E os relatos, cara, das pessoas, eu estou pegando gente muito próxima minha que estava no estádio e que jamais viu o que aconteceu com a torcida em pé o tempo todo, inclusive os velhinhos, os senhores que ficam lá. O Palmeiras tem muito dessa coisa, né? Das cadeiras cativas que foram preservadas, são pessoas com mais idade, que às vezes se queixam muito de ficar em pé, porque tem dificuldade. E o estádio pulsou no intervalo. Me lembrou Santos e Fluminense, quando eu estive lá no Pacaembu, naquele dia que o Cabralzinho não leva os jogadores do Santos para o vestiário e deixa os caras no campo, e faz a preleção no campo, naquela virada do Santos sobre o Fluminense, o Santos do Giovani, né? Depois o Santos perdeu o título para o Botafogo. Mas então, hoje nós vamos ter possivelmente um recorde de público, porque é torcida única, né?
vai estar muito cheio o estádio e vai estar com essa pegada, sabe? Com esse jeito de todo mundo estar com o time o tempo todo. Vai ser uma pressão enorme para o Santos, cara. Vai ser uma pressão enorme para o Santos. Vamos colocar o provável Palmeiras, que vai entrar em campo hoje. Tá lá. Carlos Miguel, outro que... não é, chama gol, é não sei o quê. Tá resolvendo, tá pegando pra caramba. Baita goleiro, cara. Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bruno Fux, Andreas Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes, Vitor Roque. É isso, Massa? Eu tenho ainda duas questões aí. Seria o Maurício na direita, na vaga do Alan, e o Sousa do lado esquerdo, né? Acho que o Felipe Anderson pode jogar também na vaga do Maurício. E o Maurício aqui pelo lado direito, ele guardaria o Alan e o Veiga, né, para o banco de reservas. Enfim, e o Sousa também. São só essas duas situações que eu acho que pode mudar. O Palmeiras fez um treininho agora de manhã, né? Deve ter feito, não consegui falar ainda. Mas não acho que vai ter muita mudança aí, não. Tá? Isso aí é o melhor que o Palmeiras pode escalar, certo? Não. Fica até difícil de colocar, né? Não, porque... eu quero dizer... Não, acho que eu me expressei mal. Eu quero dizer o seguinte. Não tem, o fulano não pode jogar. Quem não pode jogar é o Paulinho e o Everton e o Lucas Evangelista. Isso. São esses caras. Mas esses caras... Então, aliás, é o máximo que o Palmeiras pode... É o máximo que o Palmeiras pode escalar, isso que eu quero dizer. Né? Sim. Você pode escolher, preferir um ou outro, mas essa turma que está aí, esses 11 que estão aí, são os caras. O que eu vou falar é o seguinte, queria que vocês comentassem, viu, Vessa? Se você pegar o máximo que o Flamengo pode escalar hoje, não fica um pouco... o que o problema é que o Flamengo pode escalar hoje, considerando que os caras estão machucados e não sei o que e tal. O time do Palmeiras parece com uma diferença maior do Flamengo do que já teve. O problema é esse aqui, ó, a mente. Não, maior, tô falando assim. Então, quando você olha um time e olha outro... A mente e a perna, então, são as coisas relacionadas, né? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês com a provável escalação. Eu gosto sempre de falar, rapaziada, essa aqui é uma provável escalação, gosto de trabalhar com a verdade. Como assim provável escalação, Thiago? A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então, essa escalação é feita pela mídia, é uma especulação pelos setoristas, né? Pelos caras que cobrem o Palmeiras. Então, eles entraram num consenso, achando que o Abel vai entrar com esse time hoje, tá? Eu concordo plenamente com o Massini, só tenho dúvidas ali, talvez, o Maurício e o Alan. Eu vi escalação no jogo aberto, o pessoal lá tá falando que o Abel pode colocar o Alan na esquerda, surpreendendo a todos, não sei, mas aqui eles colocaram o Maurício costuma jogar mais pela direita, lá na esquerda a gente tem a opção do Sousa e do Felipe Anderson, então assim, são mudanças que podem ou não acontecer, pode ali na direita vir o Maurício, ou então até o Facundo, porque ele quer girar o time e deixar o Alan para o segundo tempo, não dá para saber, cara. Fato é, isso aqui é uma especulação da mídia, mas por mim eu entraria com o Alan, só que com o Sousa lá do outro lado. Gosto muito do Sousa, ele precisa de mais minutagem. Mas, enfim, só quem sabe é o Abel Ferreira, então 1 hora antes sai a escalação oficial e a gente fica nessa expectativa, né, cara? Se Deus quiser, de uma vitória. Acho que o Massini foi muito bem nas palavras ali, sobre hoje e domingo são jogos chaves, porque nosso jogo hoje em casa, a gente tem que aproveitar o apoio da torcida para conseguir uma vitória. Fácil não vai ser, clássico é sempre complicado, ainda mais que o Santos, com a vitória do Vitória, ele caiu para a zona, tá na zona do rebaixamento. Então eles vão vir, cara, tentando ao máximo ganhar pontos aqui, mas acho que o Palmeiras vem muito forte, vem numa pegada muito boa, na sequência muito boa, consegue, e mesmo quando perde, como eles falaram ali, consegue se recuperar rápido, né? Na semana lá que a gente perdeu para o Flamengo, perdeu para a LDU, e logo a gente se recupera, logo se recupera.
Então, assim, o Palmeiras é muito forte no mental. A gente tem essa oportunidade hoje de abrir uma vantagem boa de 2 vitórias e 3 pontos na tabela para chegar domingo contra o Mirassol, que também não vai ser fácil. Jogo lá. Aqui, eles empataram com a gente também não estava, né, jogando o futebol que a gente joga hoje. Mas um jogo lá é difícil, o Mirassol tem tirado pontos aí, tanto que ele está aí na parte de cima da tabela. E vencendo hoje e no final de semana, a gente fica um pouco mais tranquilo que realmente o jogo na Vila vai ser mais difícil que o de hoje, né, cara? Que aí provavelmente o Santos vai ter o time completo, ter o apoio da torcida. Então, assim, a gente tem que contar com principalmente esses 2 jogos conseguir abrir uma vantagem. Se Deus quiser. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Concorda com essa provável escalação ou não? Deixa aí nos comentários também a sua expectativa, o seu palpite para esse jogo de logo mais. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que a gente sempre traz informações, tudo do nosso Palmeiras, literalmente todos os dias. Então você que puder deixar o like também ajuda o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Então, rapaziada, até mais tarde. A gente espera trazer um vídeo de uma grande vitória do Verdão ficando isolado na tabela do Brasileirão na liderança. Valeu, um grande abraço.